Pessoal, então hoje a gente vai estar resolvendo a sequência de atividade 2 na página 77 do Aprender Sempre. Então a gente vai falar sobre equação linear de primeiro grau, tá? Mexer um pouquinho com as letras, né? Então para a gente relembrar aí, vamos usar a ideia da balança para compreendermos o conceito de variável e incógnita e distingui-las. Vamos analisar as duas situações problemas a seguir. Então a gente tem a situação problema 1, a balança está em equilíbrio, uma balança de 2 pratos. Aí dentro dessa balança, como ela está equilibrada, né, uma igualdade, a gente precisa descobrir o valor desse cubinho aí, né, representado pela letra X, para manter essa igualdade. Então está explicando aí na apostila de vocês, mas eu vou falar de um outro jeito aqui, para a gente tentar entender também dessa forma. Esse x, ele é incógnita, né? É um valor desconhecido. Aí quando eu falo incógnita, é um valor que a gente tem que descobrir, tá? Mas ele é um valor fixo, é um único valor para determinar o resultado aí, tá? Ele não vai variar. Então, nesse caso, como que a gente pode resolver? Sem montar a equação. Porque a equação está montada aí na apostila, vocês dão uma olhadinha depois. Como é uma situação de equilíbrio, a gente pode ver a diferença entre os valores. Então, ó, se eu tirar esse x daqui, esse cubinho, eu tiro esse daqui, continua equilibrado. Se eu tirar esse aqui de cima, eu posso tirar esse daqui, continua equilibrado. Se eu tirar mais um aqui, tira mais um aqui. Então, o que sobrou? Desse lado aqui só sobrou um pezinho, um cubinho representado pela letra X. O que mais que eu posso eliminar? Eu posso eliminar, vou mudar a corzinha aqui. Eu posso eliminar esse pezinho de 5 gramas, corresponde a um pezinho de 5 gramas aqui. Então o que sobrou nessa balança equilibrada? Sobrou de um dos lados X, né? E do outro lado sobrou quantos pezinhos de 5 gramas? 2. 5 com 5, 10 gramas. Então, olha lá, o valor do pezinho, do cubinho representado pela letra X, representa 10 gramas, tá? É uma maneira de resolver quando tem a figura dessa forma. A outra maneira de resolver está sendo explicada aí, falando do que é incógnita, né? Que é um valor desconhecido. A equação é uma igualdade entre as sentenças. E aí está explicando como que resolve. Em outro momento a gente vê a resolução algébrica da equação, tá bom? Aí tem algumas situações, alguns probleminhas para a gente estar analisando e respondendo, tá? A primeira questão fala que o painel do carro do Arnaldo não mostra quantos litros de combustível ainda possui no tanque. Mostra apenas o nível, mas ele sabe que o tanque tem uma capacidade de armazenamento de 45 litros de combustível. Ao parar num posto de combustível, Armando, ao perceber que o litro do etanol estava na promoção, no valor de R$ 2,69, pediu para completar o tanque com etanol e pagou R$ 80,70. Item A. Quantos litros de etanol foram abastecidos? Aí não precisa de equação, nada disso, né? É só vocês fazerem a continha. 80. Isso... Oxente. Mas não sabe fazer o 8 mais. 80,70 dividido por 2,69, né? Porque ele pagou R$ 80,70 e cada litro custava R$ 2,69. Então é só fazer essa divisão, pode usar a calculadora aí para estar fazendo, não tem problema, tá? Na letra B, havia quantos litros de etanol no tanque do carro? Então como vocês vão fazer isso aí? A capacidade é de 45 litros, né? Quantos litros ele abasteceu? Vai ser o resultado daqui. Aí é só vocês fazerem a diferença, tá? Então é só fazer a diferença entre 45 litros, que é a capacidade do tanque, menos o valor que vocês encontrarem ali da divisão, tá? Questão 2. Aí um pouco da parte algébrica aí da leitura dos problemas. Leia as descrições abaixo e escreva a equação que representa cada situação apresentada. Então, item A. O dobro de um número é igual a 6.
Esse número a gente pode usar sempre uma letra, o dobro de um número. Qual é o número? Então vamos usar a letra x para representar esse número. Então se o número é x, o dobro é 2 vezes, tá? Então é só a gente colocar 2 vezes o número x é igual a 6. Então fica a equação representada. Não está pedindo para resolver nada disso, é só colocar a equação, tá? A letra B. O quíntuplo significa 5 vezes alguma coisa. Então, o quíntuplo de um número. O número, novamente, a gente pode usar a letra x. Se não gostar da letra x, pode usar a letra y, a letra z, a letra a letra da inicial do seu nome, a letra que você quiser. Mas a gente usa como padrão a letra x, tá? Então, vamos de novo no problema. 5 vezes o número, o quíntuplo de um número, 5x, subtraído, sinal de menos, subtraído de 4, resulta em 16. Então, 5x menos 4 igual a 16. A letra C, um número. Então, quando fala um número, a gente usa a letra. Vou colocar o y agora, para a gente ver que dá na mesma. Adicionado é mais, seu triplo é 3 vezes, tá? Igual, sinalzinho de igual. Vamos escrever a equação então. Um número adicionado ao seu triplo, ao triplo desse número, é igual a 40. Letra D. Um número subtraído de seu quádruplo. Então, um número subtraído de seu quádruplo. O quádruplo do número é 4 vezes. Resulta em 27. Beleza? O item E. Um número adicionado ao seu quíntuplo. Então, lá, o número, a gente usa a letra, adicionado ao seu quíntuplo. Então, o quíntuplo desse mesmo número é igual a esse número x subtraído de 10. E a letra F vocês vão pensar da mesma maneira. Um número adicionado ao seu quíntuplo é igual a esse número subtraído de 10. Tá? Repetiu aí a mesma questão. Então não precisa fazer a letra F, que é igual. A questão 3 é um probleminha. Um grupo formado por estudantes e professores foram assistir a uma peça de teatro. O valor da entrada para um estudante é de R$ 18,00 e de R$ 20,00 para um professor. Foram gastos com os ingressos R$ 730,00. De acordo com os dados do problema, responda. Então, o estudante paga 18 e o professor paga 20. E o total gasto R$ 730,00. No item A, está perguntando qual a expressão algébrica que representa o valor arrecadado com a venda de ingressos para os estudantes, né? Opa, tem um errinho aí. Aqui no caso é para e estudantes. Então, no caso, a nossa incógnita não vai ser a letra X, vai ser a letra E. Então, qual a expressão algébrica que representa o valor arrecadado com a venda de ingressos para uma quantidade E de estudantes, tá? Aqui no caso o E seria o nosso X que a gente sempre usa, tá bom? Quanto cada estudante vai pagar? Cada estudante vai pagar R$ 18,00. Então, se eu tenho E estudantes, é só fazer 18 vezes E. 18E. Tá? Isso é um E. Então, do item A, 18E. E do item B, qual a expressão algébrica que representa o valor arrecadado com a venda de ingressos para P professores? Então, uma quantidade P, ao invés de ser o X aí de novo, a letra P, que é diferente da quantidade de estudantes, né? Então, cada professor vai pagar R$ 20,00. Quantos professores foram? Foram P professores. Então, a gente coloca o P aí. Tá? Uma quantidade
que a gente ainda não sabe de professores. Letra C. Qual a equação que corresponde ao valor gasto com a compra desses ingressos? Tá? Então a gente tem que ver o seguinte: quantos alunos foram, né? Quanto que os estudantes gastaram? 18 vezes a quantidade de estudantes mais 20 vezes a quantidade de professores igual ao valor total de R$ 780. Tá? Opa, 730, né? Falei 780 não, 730. Então 18E mais 20P igual a R$ 730. Tá? Bom, era isso que é para estar falando. Não dá para a gente calcular com exatidão quantos estudantes foram, quantos professores foram, né? A gente pode supor uma quantidade aí, mas não dá para saber só com essa informação. Questão 4. Joana foi ao sacolão com R$ 138. Eu vou anotar os R$ 138, que é o valor que ela tinha. Ela fez compras de frango, frutas e verduras. Ao chegar em casa, ela verificou que havia gasto todo o seu dinheiro. Ela encontrou a nota fiscal do frango. R$ 60 foi a nota fiscal do frango. Então, o frango, ela gastou R$ 60. Das frutas, o frango e fruta é a mesma coisa, né? Então vamos mudar, vamos escrever frango aqui. Do frango, então, ela gastou 60. A fruta, ela gastou R$ 36, mas não encontrou a nota fiscal das verduras. A partir dos dados do problema, responda qual é a equação correspondente a essa situação, né? Então, essa quantidade, no caso de verduras, está escrito verduras aí, tá? As verduras, então a gente sabe quanto que ela gastou? De início não, é fácil calcular? É fácil, mas para montar a equação, a gente colocaria um x nela. Então a equação ficaria assim: a quantidade que ela gastou de verdura, x, mais a quantidade que ela gastou de fruta, 36, mais a quantidade que ela gastou de frango, 60, tem que ser igual ao total que ela tinha, R$ 138, tá? Porque ela gastou todo o seu dinheiro. É fácil descobrir esse valor? É fácil, é só somar 36 mais 60, né? E subtrair de 138, tá bom? Mas a equação é isso aqui. Aí se eu quiser descobrir quanto que ela pagou pelas verduras, soma 36 mais 60, depois subtrai de 138. Bom, a aula 1 e 2 era isso, tá?